A vida segue normal em Pedro Leopoldo. A cidade, embora pequena, tem trânsito intenso, pelo menos nas ruas mais centrais. Mas olhando com mais atenção, é possível ver que Chico Xavier permanece presente em vários lugares. Na banca de jornais, dentro do restaurante, na praça e em diversos outros pontos. Este é o hotel em que nós estamos hospedados aqui em Pedro Leopoldo. E aqui também é possível encontrar algumas homenagens que são feitas a Chico Xavier. Por exemplo, lá ao fundo existe o salão de eventos que leva o nome do médium. Mas logo aqui, no saguão principal, logo na entrada do hotel, existem fotos marcantes da história da cidade. E é claro que aqui também existem registros de Chico Xavier em vários momentos. Aqui, o mentor de Chico, Emmanuel. E por fim, uma foto muito curiosa. Uma visita que Chico Xavier fez ao túmulo de Allan Kardec em Paris no ano de 1965. Estas fotos históricas fazem parte de um dos maiores acervos sobre Chico Xavier no Brasil e que pertencem ao memorialista Geraldo Leão, um homem católico que chegou a Pedro Leopoldo quando tinha apenas 11 anos. Ele andava pelas ruas aí, eu não sabia, não dava maior importância, eu não sabia quem era, né? Não tinha informação nenhuma. Eu só fui ter informação depois, já aos 15 anos de idade, que eu fui ter informação quem era o Chico Xavier. Vivendo em Pedro Leopoldo, Geraldo presenciou gestos de amor e respeito da comunidade e até de outros religiosos com Chico Xavier. E do outro lado passou o padre Sinfrônio. O padre Sinfrônio cumprimentou o Chico lá do passeio que estava do outro lado. Chico simplesmente tirou o chapéu e fez uma vênia para ele, no meio da rua. Eu vi essa cena e não pude fazer nada, só ver. Não estava com máquina fotográfica, não estava com gravador, não estava com nada. Só vi e guardei na memória, né? Parte do acervo de Geraldo Leão fica exposta permanentemente em um hospital de Pedro Leopoldo. Aqui é possível ver a máquina de escrever usada por Chico, da época em que o médium trabalhou de escriturário datilógrafo na Fazenda Modelo. O livro de ponto que atestava a sua presença no trabalho. Uma das cadeiras que Chico usava para receber as psicografias. E também o gravador psicofônico, que Chico passou a usar para gravar em áudio as mensagens espirituais. O Chico, ele recebia mensagens, eles falam mensagens psicofônicas, né? E estava perdendo muita coisa ao escrever. Então o professor Carlos Torres Pastorino, do Rio de Janeiro, vinha muito aqui, trouxe de presente para o Chico esse gravador, com fitas e tudo. Então o que aconteceu? Começou a gravar as mensagens. Tem mensagens ali fantásticas, né? E o cunhado de Chico, depois ouvia as fitas e ia transcrevendo, datilografando todas as páginas. Durante a visita pelo acervo de Geraldo Leão, descobrimos uma personalidade de Chico Xavier que nem sempre é contada e tem a ver com esta poesia, inspiração do próprio Chico e que recebeu o nome de Olga e Alguém. Essa poesia é uma história de uma moça que morava numa fazenda que existe até hoje, chama Fazenda Samambaia. E um dentista aqui de Pedro Leopoldo, José Issa Filho, eu mostrando para ele a poesia, ele foi conterrâneo de Chico, ele falou comigo: Geraldo, Chico era apaixonado por essa moça, apaixonado por essa Olga. Eu falei: não é possível, eu gostava mesmo. Não sei por que não casaram, não namoraram e não casaram, mas ele gostava dela, você imagina. E aí ele escreveu uma poesia para ela. Há poucos dias busquei saber o que vibra em ti, e sinto-te venturosa, pois sabes, Olga, o que vi? Um lago azul e tranquilo, sob as rendas do luar,
e uma barca pequenina, docemente a deslizar. E agora, hoje, quer dizer, hoje que eu falo, no 2022, eu consegui uma foto da Olga. Quer dizer, a inspiração desse poema foi uma mulher... Uma mulher. Que o Chico gostava. Gostava dela, exatamente. Puxa. Uma mulher que o Chico gostava. E é de 1934. 1934. Ele estava com 24 anos, lá no auge da paixão mesmo, né? Exatamente. Se para muitas pessoas o Chico Xavier era um ser quase que divino, para seus amigos a convivência era a prova de que se tratava de um homem normal, simples, sem privilégios. O Chico era um homem de carne e osso. Perfeito para nós, somente o Cristo aqui na terra. Um homem de carne e osso. Portanto, ele passou por todas as privações que passa uma criatura que está aqui vivendo na terra. Amou, sofreu, chorou, trabalhou, sorriu, como qualquer outro. E até já me questionaram, mas você não está querendo desqualificar o Chico? Eu falei, não, ao contrário. Eu quero dizer que, sendo tão humano quanto nós, esse homem deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Ele gostava bastante dessa comida mineira que a gente come tanto, que é o pão de queijo, o pão com manteiga, o café com leite, o bolo, não é? Ele gostava muito de doce. Ele gostava mais de doce do que de sal. E às vezes, até para justificar isso, era muito engraçado porque ele gostava muito de receber presentes de doce, né? Doces de araxá, por exemplo, ele adorava. Aí ele falava conosco assim, Geraldinho, na mediunidade a gente precisa do doce, porque nos traz energia. E a gente ria, estou vendo, Chico, onde é que você vai parar com isso? Eu perguntei Chico se ele interessava por novelas. Aí ele falou, eu estou assistindo essa que está passando agora, o Rock Santeiro. Eu falei, Chico, foi o capítulo que eu mais gostei, foi quando o senhorzinho Malta abriu o armário dele e falou, hoje eu vou pôr a peruca igual de Chico Xavier. Chico Xavier trabalhou desde muito cedo. Foi funcionário de uma fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo. Mais tarde, ele foi balconista. E nos anos 30, Chico chegou ao local que seria o seu ambiente de trabalho por mais de 2 décadas. Em 1933, Chico Xavier começou a trabalhar aqui na Fazenda Modelo com um contrato para ser funcionário da limpeza. 2 anos depois, ele passou em um concurso público do Ministério da Agricultura e virou escriturário datilógrafo também da Fazenda Modelo. Isso até o ano de 1958. Na época em que Chico Xavier frequentava este ambiente, a fazenda era uma referência nacional na seleção de animais e na produção de laticínios. Essa fazenda antigamente ela era para inseminação, mais voltada para inseminação. Eles tinham os gados de primeira linha, tanto equídeo como bovinos, para inseminação, e eles vendiam esse sêmen para os fazendeiros da região, para melhora tanto da produção leiteira como também da raça, né? Daquela época. Inclusive, os gados da Fazenda Modelo eles eram sempre premiados em exposições. Hoje o espaço se mantém preservado e está sob os cuidados da Universidade Federal de Minas Gerais. Firmamos algum tipo de parceria para ver se a gente começa a implementar alguns projetos que, inclusive, alguns já até começaram a ser implementados, né, por parte da Escola de Veterinária da Universidade. Mesmo estando a apenas 3 quilômetros do centro de Pedro Leopoldo, em cada canto se respira uma paz difícil de explicar. É aqui também que existe o Espaço Cultural Chico Xavier. Esta sala foi onde, durante 8 meses, Chico psicografou a obra Paulo e Estevão.
Dentro da Fazenda Modelo, nós vamos conhecer agora o espaço exato onde Chico Xavier trabalhava. Durante 25 anos, 2 décadas e meia, todos os dias, ele subia essa escada aqui, ó, de madeira. E dá para perceber só pelo estilo da escada o quanto ela é antiga e o quanto ela é resistente. Além de ser muito bonita, não é? Nós vamos subir, vamos para o primeiro andar para conhecer o local exato onde Chico Xavier trabalhava. Subindo as escadas, nós chegamos nesse primeiro ambiente, que é uma sala maior, onde trabalhava o patrão de Chico Xavier, Dr. Rômulo Joviano. Então, todos os dias, o Chico precisava atravessar toda a sala do patrão para chegar até o local onde ele trabalhava, que é esta outra sala aqui, um pouco menor, é verdade. Então, neste espaço, durante 25 anos, Chico Xavier trabalhou como escriturário datilógrafo. A Fazenda Modelo é um dos locais mais importantes para a história de Chico Xavier. De alguma maneira, suas paisagens parecem congeladas nos anos em que Chico viveu por aqui. A arquitetura, as paredes, a natureza, cada canto guarda histórias do passado. É um sentimento de nostalgia que, de alguma forma, faz um visitante se sentir em casa. Pelo meu olhar, dentre muitos olhares que existem sobre o Chico, um fiel servidor do Cristo. Chico Xavier foi um apóstolo do amor e da caridade. Foi reconhecido não pelo fato dele ser espírita, dele ter sido médium, pelo fato dele ter sido um grande homem. No próximo episódio, você vai conhecer a última casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, um espaço que faz parte do acervo cultural da cidade e que preserva a história de Chico Xavier até nos detalhes. Esse aqui, ó, é o banheiro que Chico Xavier usava, exatamente como era naquela época. Agora, aqui tem um ponto interessante. A família do Chico Xavier instalou essas barras de proteção aqui porque surgiu a possibilidade, nos anos 90, do Chico se mudar para esta casa em Pedro Leopoldo, saindo de Uberaba e vindo para Pedro Leopoldo. É claro que isso nunca aconteceu, mas se ele viesse, o banheiro já estaria pronto para recebê-lo em segurança. Conversávamos com o Chico sobre os desregramentos do sexo, adultério, quando ele disse: "Converso tudo isto com os meus sobrinhos e eles me dizem: o senhor está fora do tempo, a época agora é outra, isto não existe mais. Em que tempo o senhor está vivendo?" E o que você responde para eles, Chico? Digo que vivo no tempo da consciência.